tendência de achar que porque um tecnicamente talvez ele seja superior, a gente coloque o cara um pouco abaixo. Mas, peraí, qual é a função? Porque o futebol hoje você tem muitas funções táticas, daquilo que o cara faz em campo, né? Peraí, deixa eu ver. Zé Rafael é importantíssimo para o Palmeiras. Sim. Excelente. Mas por que tu achas que aconteceu isso? Não é assim, num ano, dois. Desde 2015 a 2022 são 7, 8 anos. Porque você tem um padrão, você tem uma forma de trabalhar. Por que será que as individualidades não foram, assim, entre aspas, levadas à seleção? Mas aí a tendência é o treinador, né? Eu acho que de repente, se fosse ciclos menores e fosse os treinadores, mais um ou dois treinadores. Eu vou te falar mais do que o Dudu, eu acho que o Scarpa não ter sido testado o Scarpa, na seleção é um pecado. o Zé, eu acho que tem nível de seleção. O Danilo foi. Mas é uma tendência. Mas é uma tendência. Não foi convocado uma vez. Isso. Mas é uma tendência nossa aqui de achar que todos os jogadores que estão fora do país são melhores dos que se jogam aqui. É uma tendência nossa. É uma tendência nossa. Porque o fulano de tal tá lá. Não é assim, o futebol as dificuldades. Não funciona assim, porque se você pegar bons jogadores, traz jogador para cá, jogador de seleção das seleções europeias, trazer para cá, vai ficar muito mais fácil de ele poder se adaptar. Né? Agora, se você trouxer o jogador da Europa para cá e deixar ele jogar do jeito que a gente joga aqui, ele tem dificuldades. Ele vai ter dificuldades. De cada 10, 4, 5, 6 terão dificuldades, porque eles terão que encontrar um elenco ou um time montado como o time do Palmeiras. Ô Zé. Porque, só pegando um gancho, o Davi Luiz. Quanto tempo de Europa? Quanto tempo de seleção brasileira? Enquanto o Dorival não achou o jogo, não achou o sistema tático, ele teve dificuldade. A proteção defensiva, né, geral. Mas o Davi, ele já vem não no seu ápice, né? Sim, mas que eu falo assim, das dificuldades que um jogador estrangeiro vai encontrar no futebol brasileiro. Porque assim, eu concordo algumas vezes quando falo assim, por exemplo, ano passado, o Gabigol e o Hulk fizeram 30 gols. O Gabriel Jesus e o Richard fizeram 15, 16. Mas o nível do futebol também é outro, né? Isso que eu tô dizendo. Tu traz o Gabriel Jesus e o Richard e bota ele no Palmeiras, no Flamengo? Eu não tô negando isso. É que eu acho que tem individualidades que elas podem ser olhadas de outra maneira. E aí, só pra te ouvir, a gente já entrar no Scarpa. O Scarpa, pra mim, é um desses nomes. Ele vai fazer agora o último jogo também, acho que muito simbólico, né? No Allianz, pelo Palmeiras. Agora é o último jogo dele, indo pra Inglaterra. Ele se modificou muito. Ele, na final da Libertadores contra o Flamengo, ele vai marcar. Mas hoje ele tá armando. Mas ainda sobre o Dudu... Ele vai explicar isso no Bola da Vez de segunda-feira. Essa foi boa. Isso tá gravado já? Ele é diferente. Foi perguntado isso, essa mudança dele em relação à competitividade, não sei o quê. Ele vai explicar assim, ó. E ele tem uma sacada muito legal. Ele tem uma sacada muito legal em relação a uma atitude que ele teve premeditada. Isso é importante. Prazo e Nova Fase chamando até o programa. Isso eu gostei. E você assista o Bola da Vez e assista a gente aqui também. Sabe que teve uma... Eu estava fazendo a lista de quem foi convocado para essa Copa. Não estou dizendo que o Dudu teria que ir para essa Copa do Mundo. Mas, Rafinha... A gente tem que lembrar que a seleção teve esses atacantes surgindo num espaço agora de um ano e meio. Isso. Dessa lista que foi, o Gabriel Jesus jogou com o Dudu. Mas onde que eu quero chegar? O Dudu, em um determinado momento, a ausência dele na seleção era dita da seguinte maneira: mas ele não tem a característica que a gente procura na seleção. Ele joga só como ponta. Ele foi... Dani, o auge técnico dele... E aí o Praz jogou com ele. Eu não sei... Eu acho que esse momento dele é o auge técnico de maturidade, de posicionamento de campo do Dudu. E o Scarpa? O Scarpa também. Agora, quando Só que ele divide holofotes hoje, né? Isso. Antigamente era Dudu. E isso ajudou também, eu acho. Muito. Porque tirou um pouco daquela pressão. E você via no campo, Dani, hoje, olhando para o Scarpa. O Scarpa é um cara que ele distribui. O Scarpa teve a responsabilidade de substituir o Veiga. Vamos lembrar disso, que o Scarpa voltou, quando o Palmeiras perde o Veiga, ficou aquela dúvida. No caso do Dudu, ele pegava a bola a todo momento, ele ia muito em cima para tentar resolver. O Dudu teve a maturidade, assim como o Scarpa, de ser esse cara do coletivo. Agora, no caso do Scarpa, ele seria testado, teria que ter sido no ciclo todo. Sim. Ele dá esse... É que eu acho que ele tem a versatilidade. Se o Tite fala em versatilidade, o Scarpa Ele vira 2020. Não dava tempo? Mas é que o Everton Ribeiro foi. O Everton já tinha um pouquinho mais na frente. Vem com mais lastro. Não, mas aí eu não acho que é pra você preterir um. Você poderia ter testado os dois. Mas você quer ver que eu vou te dar uma pergunta-chave? O Scarpa seria o cara para ser mais testado do que o Flamengo também. O Scarpa seria... Não, só segue isso. O Scarpa seria o cara para ser testado. Por exemplo, quando você me pergunta, o Coutinho ou o Scarpa? São características diferentes, mas a posição, a faixa do campo ali é mais ou menos a mesma.
Você olha Posição e fala assim, mesmo, função diferente. função diferente. É. Mas aí, Praz, o Coutinho, ele tem o olhar da comissão diferente. Os caras gostam do estilo de jogo e tal. Mas de fase, o Scarpa tá melhor que o Coutinho. Um ano e meio. Mas o problema é isso, é um ano. função, né? Função, né? É isso, mas é isso que eu tô falando, é a função. O Scarpa ia bater ali para concorrer eu não com sei o como é que o Everton. Tite vai armar a seleção, se ele vai armar com centroavante, sem centroavante, né? Se ele vai botar o Mas é o Paquetá caso do- por dentro, junto com o Neymar, se vai botar aberto. Se botasse aberto, o Scarpa faria essa função aberta, Scarpa, né? é. Mas aí é o Paquetá. E como é que o Abel vai armar esse Palmeiras? Esse rapaz aqui vai ser titular? Kendrick, que você está falando? Já é titular. Aqui, ó. Ele não gosta, Eu mas acho já que é. já é titular. Eu acho que é um Não, caminho você natural. não gosta, eu sei que você não gosta. Será? Sei que isso, você não hein? gosta. Aí você sentindo que é um falou. Não, ataque... eu tô Não, perguntando calma. pra esse jogo contra o Prats, América. Prats, Acho que é um o ataque português pessoal pegando dele. aí de novo. O será não é de será, é será de... Hoje. de... E agora? Ele Não, já é não, não é titular. será do verbo ser. É será, eu tô questionando. Não, Levantando uma me dúvida. parece que o caminho natural é esse. afirmando que ele- Ah, lá Esse, vai ele de novo. O menino já é Foi muito bem, titular. Prado. Você Já depois tá te chamou uma jogando, da vez ele aqui, fica tá de dando um novo, show. Eu quero dizer o seguinte, não, que a tendência, hoje ele talvez comece jogando, ele foi titular. O que a gente fala do Endrick aqui, Talvez. que eu peço calma, é que o Endrick tem 5 jogos como O profissional. Ronaldo disse que era pra levar ele pra Copa. Tem cada um. Não, o Ronaldo queria levar ele pra Copa. Eu tô perguntando só eu se que ele sou pode ser Hendrick, titular maníaco contra o no América. Contra o América, sim. Pode. Aí sim. Aí, ok. Pode ou não? Pode. A minha resposta já foi Pode, essa. eu acho que... Pode ver? Ser titular contra o América. Não, Sim, contra o ele América, até foi, sim, ele até foi sim. preservado no último jogo, né? Foi titular contra o Fortaleza, no jogo que confirmou o título. Não Mas jogou não contra o era o Cuiabá. campeão ainda O até ali. ataque do Palmeiras no Mas- ano que vem terá Rafael Veiga, Não. Dudu, Rony e Hendrick. Tô falando, como o assim? Hendrick será titular, cara. É isso, sai o O Hendrick Scarpa, será volta o Veiga titular, e eu só encaixa disse o Esse Hendrick domingo, na você viu quem frente. empatou o jogo contra o Cuiabá? Você viu quem empatou? Flaquito Lopes. Esse que eu Tudo queria bem, dizer. mas o Hendrick já passou Flaco Lopes e Merentiel. Hoje ele Pra tá próxima temporada é titular, Edu? É titular, embora o Pratos tenha preparado Não. todo um caminho para Não, 2046. Hendrick, vai com calma, vai entrando devagarzinho. Vai no seu 2046 não. Vamos dar minutagem. O Pratos é Não, adepto não da usa essa palavra, minutagem. mas ela é em alta. Já é, cara. O Não, menino não, tá dando não, retorno não. técnico. É que o Edu, às vezes, é difícil a gente concordar, mas, assim, faz sentido. Pensando em jogo, pensando em claro campo, que em faz. competitividade, Claro. é a posição que se abre. Não a posição um pelo outro, mas a remontagem sem o Scarpa, bota o Veiga ali de volta e o Hendrick na frente. Não é Até isso pro para a próxima rendimento e por temporada? números, né? O rendimento do Hendrick e os números dele nessa pequena amostragem são muito bons, né? São. Mas São óbvio, muito bons. eu concordo com o Prats, a gente tem que ter calma, Você também porque... vai ser inimigo da Importante alegria. não, falar isso, Prazo. Você tem história nesse clube e tudo. Vai pro inimigo da alegria. Eu sou falar. inimigo da precipitação para depois a gente não ter que voltar Não, atrás. excelente. Porque ele tem 16 anos. O Zé começou a jogar muito cedo. Tu tava pronto com 16 anos, Zé? Não. Não tava. Quando eu parei, eu não estava pronto E ainda. aí o Zé pediu, o que o Zé pediu para torcida de Quando eu São parei, eu Paulo. não estava. É, Não, mas o que o Zé aí- pediu para torcida de São Paulo. Então pra tem ter que ir calma, logo. pra deixar a paixão de lado. Quando eu parei, eu não estava. Se amanhã ou depois o Hendrick vai alguns jogos mal, eu tenho certeza que vai ter gente que vai dizer: esse menino subiu a cabeça, ele não tá sei o quê, não é tudo isso. Então tem que ter calma, porque se a gente botar ele, entrar já como titular, é natural que a gente lá na frente vai ter que tirar ele, tirar essa condição. Então vai com calma, ele vai conquistar a condição de titular ao natural. E até Eu acho porque... que a oscilação é natural da idade. lógico. Vai claro que haver é. essa Sim, oscilação claro que e a sim. gente não pode, por causa Até disso, porque demonizar a carreira ele do vai O jogador. ser melhor titular. 9 do Palmeiras chama-se Rony. Ele segue como melhor 9. Mas ele também pode jogar aberto. Pode, mas o Rony rendeu Hendrick também pode muito, jogar aberto. ajudou demais o time como centroavante em muitos momentos. Sim, não ele é um vai jogar. centroavante como o 9 que a gente pensa, não é o Navarro, não é o Merentiel, não é o Lopes, que são centroavantes mesmo, mas Mas o ele vai Rony jogar, é o melhor fica que tranquilo. jogou ali. Falei que esse time, a linha tem ele, o Dudu, Hendrick. Que o senhor, eu entendo o senhor, que é dar uma linha mais, tá sol, Catedrática. Conservadora. Tá o churrasco rolando sol, aí ele vem, todo mundo na felicidade, e ele fala assim, vai chover no fim da tarde. Se tá você, sabendo? deu só Se linha de você frente, perguntar Palmeiras, pra o ele resto. ainda, o Palmeiras já foi campeão, o Palmeiras é campeão, ele vai falar assim, Calma. ainda será, calma. Danilo. Não, o Palmeiras agora pode dizer que é campeão, né? Grande campeão Tá brasileiro. bom, e hoje tem festa no Allianz Parque, vai entregar a taça contra o América, o jogo que eu apostaria minhas fichas o Hendrick titular, mas Com gol. posso perder meu dinheiro, vai saber. Vamos fazer a